São vários os fatores que contribuem para a destruição de um lar, de uma família, para a destruição de uma casa, como por exemplo a violência, a agressividade e também os vícios. Para falar sobre isso, nós vamos estar aqui hoje para lhe ajudar neste programa que começa agora, França em Direto. E nós temos visto que inúmeras pessoas têm sofrido com estes problemas de agressões físicas, verbais, assim como também violência doméstica, assim como também os vícios. São problemas aos quais as pessoas têm tentado fazer face, mas não conseguem. É exatamente por isso, Pedro, que nós estamos aqui para dar a esta pessoa a oportunidade de mudar esta situação, quer que seja um desses problemas ou até mesmo outros problemas. Existe uma solução e o Centro de Ajuda está aqui para lhe ajudar. Nós queremos e temos um carinho todo especial pela instituição chamada família e nós nos preocupamos muito com o que está acontecendo hoje em dia em todas as famílias e por isso esse programa eu creio que vai lhe ajudar. Tenho certeza que esse programa vai trazer para você algo claro que vai lhe tirar imensas dúvidas de como você agir, de como você tem que fazer para você ter uma família feliz, uma família realizada. E quem melhor pode falar disso é a Maria Paulo. Ela que teve uma experiência ao chegar até ao Centro de Ajuda e a colocar em prática os conselhos e as orientações que ela recebeu. Foi pelo meu casamento. Estava um casamento destruído, havia também dívidas, estava tudo no caminho da ruptura, do divórcio e isso fez-me vir ao Centro de Ajuda. A vida financeira também não corria bem, estava a ficar com algumas dívidas, isto devido a eu frequentar uma cartomante que me levava o dinheiro todo que o meu marido ganhava, porque eu fui em busca dela a pensar que as coisas iriam resolver, porque bati a várias portas e ela foi uma delas, mas não, as coisas cada vez estavam piores e eu, por várias vezes eu neguei a ajuda, o convite, até que com estes problemas todos já tinha ido batido a outras portas, que não vi resultados nenhuns, só a vida só piorou. Eu quando procurei a cartomante, ela usava a Bíblia para dizer porque A mais B eu estava ali por Deus e que Deus é que tinha colocado no caminho para ela resolver as coisas, porque por A mais B Deus ia fazer a minha vida mudar. Só que, como se costuma dizer, o tiro saiu pela culatra. Em vez de melhorar, só piorei ainda. Depois desta situação toda, eu é que me dirigi à pessoa que me tinha feito o convite a perguntar onde havia uma casa, onde é que era o sítio para eu poder ir procurar ajuda. Ela indicou-me, eu quando cheguei, já a reunião tinha acabado, entrei, estava o pastor no salão e algumas obreiras, fui excelentemente recebida, falei com eles, orientaram-me, deram-me uma direção e eu comecei a fazer aquilo que eles me mandaram fazer. Fui fazendo, fui vendo resultados, mudanças em mim, na minha maneira de ser, algumas mudanças em casa, mas eu fui superando, até que fui resolvendo as coisas. Isto não foi de um dia para o outro. Pronto, fiz várias campanhas de Israel para o meu marido vir até à casa de Deus, porque ele, quando havia dias que ele não queria que eu viesse, alguns dias eu não vinha, mas no outro não vinha naquele dia, mas no dia a seguir vinha. E foi assim, fomos andando, começou a haver mais paz, porque eu não dormia à procura, ver se os meus filhos estavam vivos ou não, se respiravam, porque isso era uma das coisas, quando eu deixei de frequentar a cartomante, ela dizia-me que os meus filhos iam morrer todos,
porque eu tenho 3 filhos, e eu passava a noite acordada, agarrada à Bíblia, e a levantar-me, ir percorrer a cama deles para ver se eles estavam bem, se estavam a respirar, se não estavam, porque ela dizia que eles morriam. E eu comecei a dormir melhor, comecei a ter paz, a entregar as coisas na mão de Deus, porque tinha uma coisa que eu me podia agarrar, tinha confiança, sabia que Ele não me ia falhar. Ele hoje está na casa de Deus, junto comigo, somos perseverantes, estamos bem, graças a Deus. Deus dá-nos força, dá-nos a direção e estamos no caminho certo. A campanha de Israel é uma oportunidade. Quem tem problemas para serem resolvidos, que não olhe para trás. Lance de corpo e alma na fogueira santa, porque Deus não é falho e aquilo que promete cumpre. Com o casamento destruído, problemas financeiros, a Maria Paula não tinha como saber sair desta situação. Foi preciso a intervenção divina e é aí exatamente que nós queremos chegar. De repente a senhora está a assistir a esta emissão e você tem até mesmo visto que aquilo que estamos a falar aqui está a ir de encontro àquilo que você está a viver e você quer já, então, a nossa ajuda. Não espere mais tempo. O Amigo 24 Horas já está ao seu dispor e você pode, então, utilizá-lo para desabafar, colocar o seu nome, o nome da sua família para a oração, que é o 0953 14 65 04. E pela verdade é que, como a Maria Paula, existem muitas pessoas que também tentam, na verdade, colocar um fim. Você vê que, por exemplo, ela procurou outros caminhos, como o curandeirismo, como também as rezas, mas nada disso mudou, porque, na verdade, quando a pessoa ela começa a ser vítima das agressões, ela começa a ser vítima da violência, claro que ninguém gosta e é óbvio que ninguém aceita, ela começa a ficar também desesperada, porque há uma carga sobre ela. Já é normal os problemas da vida, ainda mais esta carga emocional, ainda mais esta carga de frustração sobre ela, faz com que a pessoa comece então a procurar refúgios. É exatamente isso que nós queremos falar. E nesses refúgios está então um perigo, como os vícios, como também então os caminhos obscuros da espiritualidade. Eu queria pegar numa palavra que tu falaste que chamou a minha atenção, intervenção. Por exemplo, quando uma casa está a arder, por exemplo, nós chamamos os bombeiros para que eles venham intervir. Quando há um problema de saúde, nós chamamos o médico para intervir. Quando há um problema espiritual, nós devemos chamar Deus para intervir. Mas nós vemos, Alfredo, que ela teve, talvez, por tantas lutas, tantos problemas que ela estava a enfrentar na sua casa, na sua família, ela procurou uma intervenção. Só que a intervenção que ela procurou não foi a melhor, não foi a certa, não foi a correta. Até que ela procurou a intervenção do centro de ajuda. E essa intervenção do centro de ajuda, claro, fez aquilo que ela queria e até fez além. Porque hoje é uma pessoa feliz, uma pessoa completa, uma pessoa completamente realizada, Alfredo. E os problemas, você sabe que eles têm a tendência sempre a aumentar. Os problemas não têm tendência a diminuir. Eles têm tendência a aumentar e é exatamente assim que começa. Começa então a violência verbal, a violência física e logo de seguida vem a vontade de se vingar. As agressões verbais continuam, se agravam, as agressões físicas e porque não, aparentemente há uma solução, as pessoas se refugiam no vício, se refugiam até mesmo nos conselhos das pessoas do exterior. É mais fácil confiar em quem não é de casa do que quem é de casa. Quem melhor pode nos dizer isso? Esta matéria que vai já de seguida entrar na sua casa através desta emissão e com certeza vai lhe ajudar, porque você pode sim sair desta situação. Seguido desta matéria você vai saber como vencer estes problemas familiares, espirituais e dar uma volta total, uma mudança total a esta situação da sua vida.
Não se trata de um fenómeno isolado, representa sim parte negativa da sociedade em que vivemos. Referimos-nos à violência doméstica exercida maioritariamente contra as mulheres, uma dura e triste realidade cultural que se fundamenta na relação estrutural de desigualdade que existe entre mulheres e homens. Este tipo de violência vai muito para além da questão de género, igualmente não se limita ao nível cultural, religioso ou racial. Pode manifestar-se através da violência física, emocional, verbal, económica, sexual, psicológica, entre outras. Não exageramos quando falamos numa espécie de morte lenta, uma tortura física, emocional e psicológica que afeta a vítima e, por inerência, as pessoas que vivem num núcleo familiar próximo, como é o caso das crianças. São vidas desfeitas por relações opressoras em atos selvagens de violência gratuita. Começa pelo estalo, vulgariza-se no pontapé, extrema-se na pancada, sempre solidificada pelo ultraje. Muitas vezes, e tragicamente, termina num homicídio. Segundo a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, em 2014, 24 mulheres por dia, uma por hora, foram vítimas de violência doméstica em Portugal, num total de 8.733 registros, ocorrendo 125 tentativas de crime de homicídio, do qual resultaram 48 assassinatos, ou seja, 4 por mês. São os números da vergonha num país de uma Europa dita civilizada em pleno século XXI. Contudo, independentemente de qualquer declaração de boas intenções, a prevenção e o combate contra a violência doméstica são bem-vindos, é claro, bem como a vontade da justiça em punir estes casos, mas todos nós, em sociedade, temos de fazer a nossa parte. Nunca se esqueça que a violência doméstica não são histórias de ficção ou de uma vitimização infundada num país longínquo de arcaísmo cultural. É uma indião da realidade próxima de nós, entre pessoas que muitas vezes nos são próximas. Esteja atento, denuncie, não seja cúmplice deste crime. Você vê que estes problemas existem e estão bem presentes de repente no seu lar, na sua casa, no seu interior. Talvez o senhor, a senhora tenha se sentido uma pessoa isolada, tenha se transformado em alguém que você não quer. Pedro, isto tem origem naquilo que esta pessoa é obrigada a viver. Ela é obrigada a viver com esta situação, ela se sente obrigada a viver com esta opressão, ela se sente obrigada a gerir esta agressão, ela se sente obrigada a se refugiar nestes caminhos, quando na verdade não levam a lugar algum. Estes comportamentos para muitas pessoas são inexplicáveis, porque, Alfredo, quem casou para bater na esposa, quem casou para bater no marido, quem casou para maltratar os filhos, quem casou para discutir, não é inteligente, não é verdade? Então nós sabemos que a origem desse problema está no interior das pessoas. Esse interior que tem que ser mudado. Esse interior que você tem aí faz com que essa figura que você não quer ser, essa personalidade que você tem que você não quer ter, esses atos que você comete e que você não quer cometer, aconteçam na sua vida. Por isso, nós queremos convidar você a estar conosco nesta sexta-feira, às 10 da manhã, às 15, como também às 19h30. Nós temos um serviço especializado em arrancar o mal que está dentro de você, que produz e faz você bater naquela pessoa que diz que você ama, faz você maltratar os filhos que tanto você desejou na sua vida, não é verdade? Faz deitar tudo por terra, Alfredo, porque todas as pessoas, o que elas querem é casar, ser felizes e ter uma família. Com certeza, mas de repente o senhor, a senhora tem sido ameaçado pelas doenças, agressividades e violência, e essas ameaças têm sido tão fortes que conseguem dominar. Porque, como o Pedro falava bem, quando há uma libertação espiritual no seu interior, essa libertação chega até ao seu exterior e aos seus. Quem melhor pode dizer isto é a senhora Luísa, que vem logo de seguida a nós fazer então este comentário, relatar como é que aconteceu esta transformação da sua vida. Para você que quer mais informações, não hesite, pode agora mesmo então acessar ao nosso site centrodeajuda.fr, onde você terá mais informações a respeito do trabalho sério e eficaz do Centro de Ajuda. Antes de entrar no Centro de Ajuda, eu era uma pessoa nervosa, passava-me com tudo. Eu era muito explosiva. A mínima coisa, ficava logo descontrolada. Pronto, maltratava o meu marido, os meus filhos. Esse nervosismo já vinha de infância, porque eu fui rejeitada pela minha mãe, com cerca de um ano, 2.
Sou filha de um relacionamento extraconjugal, o meu pai já era casado, depois a minha mãe entregou-me ao meu pai. Se calhar já vinha dali, foi um acumular de situações. Uma discussão em casa, eu batia com as portas, partia a louça, deixava de falar com o meu marido dentro de casa, era um desequilíbrio. O meu marido ficou doente e ficou 3 anos em casa, sem trabalhar. Eu é que tinha que trabalhar, que era para aguentar as despesas de casa. As coisas acumularam-se, não é? Lógico que eu a trabalhar não conseguia suportar as despesas de casa. Então, foi difícil. As dívidas foram-se acumulando, depois o marido internado para ser operado, os médicos a dizer que amputavam o braço, e eu a ver a vida, como é que eu resolvia as coisas. Eu era uma bomba relógio, mesmo, a mínima coisa, o meu comportamento não ajudava, não é? Eram os miúdos nervosos, o marido que tinha medo de vir para casa. Ele chegava ao ponto de, antes de telefonar, que era para ver como é que eu estava, só depois é que vinha para casa. E se a resposta não fosse positiva, ele ia passear, ele notava logo pelo tom da minha voz como é que eu estava. Se estava bem ou se estava mal. Em relação com os meus filhos, mal a mãe chegava a casa, eles ficavam a ver como é que a mãe estava. Como é que podemos falar com ela? Será que dá? Será que não dá? Pensava acabar com a minha vida. Quando estava nervosa, sentia uma angústia que eu abria a janela e a vontade era de tirar-me. Mas como moro no primeiro andar, ouvia a voz a dizer: não vai resultar em nada, vais ficar numa cadeira de rodas. E às vezes saía com o meu marido de carro, o carro em andamento, e eu apetecia-me abrir a porta do carro. Por exemplo, durante a noite acordava, ia para o sofá, chorava. Meu marido ia ter comigo, o que é que se passa e não sei o quê. E eu não sabia explicar. Esse nervosismo atrapalhava a nossa relação. Nós não tínhamos diálogo, não conversávamos praticamente. Era o essencial e mais nada. Eu conheci o Centro de Ajuda através de uma amiga. Minha vida hoje tenho paz, sou uma pessoa calma, consigo conviver com as pessoas, os problemas já não me afetam como me afetavam, sou uma pessoa tranquila. O casamento está bem, o marido voltou a trabalhar, estamos a solucionar, as dívidas estão a ser solucionadas. Há companheirismo, há compreensão, há diálogo, há planos. Hoje o relacionamento com os filhos é bom, eles já não têm medo de que a mãe está a chegar, têm que pôr tudo em ordem. Não. Hoje há harmonia, há paz. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Todos esses problemas que você viu que a Luísa vivia e que você tem acompanhado ao longo desta emissão têm uma origem. E a origem é o problema espiritual, é também as forças do mal, porque de repente você tem visto que a sua família tem estado na mão do vício. De repente o senhor, a senhora, tem sentido a mão forte da agressividade, seja ela física ou até mesmo espiritual. Você tem visto a sua casa ser vítima de maldições hereditárias. Você tem visto de repente a sua família ser destruída, dizimada pelas doenças, cancros que se multiplicam ao tempo das idades, que vão de geração em geração. Você tem visto que a doença e as maldições têm se propagado na sua casa. Isso, a origem de todos esses problemas é exclusivamente espiritual. E para isso, Pedro, nós temos a solução. Nós sabemos que no Centro de Ajuda são inúmeras pessoas que chegam diariamente com problemas financeiros, com problemas espirituais, com problemas de saúde, com problemas
familiares e todas essas pessoas que temos mostrado ao longo das emissões, desta emissão e de outras que iremos mostrar, têm encontrado solução. E esta pessoa que está agora a assistir a esta emissão, ela vai também encontrar a solução, porque o objetivo é tirar ela da mão do sofrimento, é tirar esta pessoa da mão da opressão dos problemas. Exatamente, e não importa qual o seu problema que você está a viver, porque esse dia da sexta-feira é para todos os problemas, sejam eles quais forem, não importa a gravidade do mesmo, porque a mão poderosa do autor da vida, quando vier sobre a sua vida, você vai sair da mão do vício, você vai sair da mão da bruxaria, você vai sair da mão das influências negativas, você vai sair da mão do pessimismo, da tristeza, como ela estava, na mão da tristeza, e por isso tentou o suicídio. Você que está pensando nisso, saiba que essa mão que está tentando levar você, empurrar você para um buraco, empurrar você para um abismo, empurrar para você para uma situação sem saída, essa mão, ela pode ser repreendida, essa mão pode ser afastada e você ter a proteção da mão divina, da mão do Todo-Poderoso. E se você quer saber aonde é feito esse, realizado esse trabalho, é ali no número 139, Avenue do Presidente Wilson, 9310, La Plaine, em Saint-Denis, como em todos os centros de ajuda espalhados aqui pela França, pela Europa, Portugal continental e ilhas. Você é o nosso convidado todo especial a participar, Alfredo, nesta sexta-feira, aonde nós vamos colocar a vida dela na mão do autor da vida. Porque quando o autor da vida agir com as suas mãos em seu favor, você vai então sair da mão desse sofrimento, da mão dessa dor que você tem carregado dentro de si e desta frustração que você tem tido no seu interior. Para mais informações, ligue agora 0953 14 65 04. Nestes últimos dias, o seu comportamento, as suas ações e pensamentos têm sido fortemente influenciados pelos inúmeros aparelhos eletrónicos, pela televisão, pela internet, pelos filmes, pelas revistas e até informações catastróficas que lhe deixam ansiedade, pânico e lhe tiram o foco no que realmente importa, o Espírito de Deus. Mas se ainda há em si o desejo de se aproximar do Espírito de Deus, então participe no Jejum de Daniel. De 5 a 26 de junho, prepare-se para ficar longe de tudo o que lhe faz mal e focar-se em estar perto de Deus e na busca do Espírito Santo. Jejum de Daniel, 21 dias que vão reavivar o seu interior. Durante essa semana, assista ao canal iurdtv.eu, ouça a Rádio Positiva ou acesse ao site centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. O meu nome é Sara e eu, antes de participar do Jejum de Daniel, eu era uma jovem tímida, tinha complexos de inferioridade. Como sofri muito bullying na escola, eu era uma pessoa muito fechada. Em casa eu fechava-me no quarto, não convivia com a minha família e era uma jovem super infeliz. Tinha amigos, mas aqueles amigos que eu tinha não eram verdadeiros comigo e isso fazia-me cada vez ficar mais em baixo. Fechada no quarto, sem conviver com ninguém, até que um dia eu resolvi entrar nesse jejum que é o Jejum de Daniel. Foi nesse jejum em que eu recebi o bem maior, que é o Espírito Santo. Eu pude me descobrir aquilo que estava dentro de mim, que não me deixava ir além por causa dos meus complexos, do valor que eu tinha, porque eu pensava que naquela altura que eu não era nada. Mas no Jejum de Daniel eu pude me descobrir, eu descobri que eu tenho valor, eu descobri que posso ir além, eu descobri a paz, a alegria que tanto eu ansiava. Eu hoje sei que tenho valor. Participe de 5 a 26 de junho.
Para mais informações, não hesite em consultar o site centrodeajuda.pt ou contactar o amigo 24 horas pelo 21 836 8008. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Nós estamos então no 12º dia do jejum de Daniel, este jejum para desintoxicação da nossa alma e para a purificação do nosso ser, porque uma vez que o nosso interior está resolvido, uma vez que o nosso interior está equilibrado, uma vez que o nosso interior está então restaurado, toda a nossa vida ela tem uma base, onde ela vai poder ser então construída, porque sozinho nós não conseguimos nada. Pedro, é importante que esta pessoa saiba também qual é o versículo de hoje, para que aconteça com ela aquilo que aconteceu com a Sara que acabamos de ouvir, porque cada versículo significa uma direção, significa um conselho, significa uma capacidade que recebemos diária para vivermos estes 21 dias, para que esta transformação seja total e completa. Exatamente, e o versículo de hoje está lá inscrito no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 7, diz o seguinte: o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Bom, nós podemos ver que a Sara, enquanto não era filha dele, herdou a mão poderosa do mal. Mas quando ela passou a ser filha dele, a mão poderosa do autor da vida veio sobre ela e transformou o interior dela. E hoje a Sara, ela é feliz, ela é realizada, ela é preenchida, ela é uma pessoa equilibrada e hoje ela desfruta daquilo que o autor da vida tem para ela. Pedro, ou seja, a vitória. Ela hoje é uma vencedora, não é? Como nós dizíamos aqui há pouco. Exatamente, ela hoje venceu a maior de todas as batalhas, que não é a doença, que não é a bruxaria, que não é a praga, que não é a miséria, que não é nada disso que você vê. Venceu a maior batalha, que é o nosso interior. Vencer o seu eu é a coisa mais difícil que existe. E por isso, esse jejum de Daniel tem com esse objetivo de você vencer o seu interior. Claro, fará você ser o vencedor do seu exterior. Esta pessoa ela que está agora a nos assistir e ela quer também participar já neste domingo pelas 7h30 ou pelas 9h30 da manhã, onde é que ela pode se dirigir? Ela que mora aqui em Paris ou de repente na França, tem conhecidos dela aqui em Paris, pessoas que falam brasileiro, pessoas que têm um idioma português de base, de nascença, onde é que ela pode nos encontrar? Bom, ela pode nos procurar então, como tu já disseste, às 7h30 como às 9h30 da manhã, ali no número 139, Avenue do Presidente Wilson, 93210, La Plaine, em Saint-Denis. Se você quer saber quais os autocarros que ficam ali próximo, é o 153 e o 302. E para mais informações, você pode ligar então para o amigo 24 horas, 09 53 14 6504. Exatamente, e você então que precisa da nossa ajuda em toda a Europa também pode ligar para esse número, pois você saberá qual é o centro de ajuda mais próximo de você. Ficamos por aqui nesta emissão desejando a você uma vida nova, desejando que você seja feliz, mas sabe de uma coisa, uma das razões pela qual muitas pessoas não conseguem encontrar a felicidade é porque elas lutam sozinhas. E uma vez que você luta sozinho, é difícil. É quase que impossível. Mas quando você tem a mão poderosa de Deus na sua vida, no seu interior e por consequência no seu exterior também, você não estará mais sozinho e você se tornará um vencedor. Por isso, seja feliz, lute, não pare de lutar, acredite, você pode.